Sonho da nação agora é oficial. Confirmado, o Flamengo vinha sendo prejudicado no confronto contra a equipe do Fluminense e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like que tem segue o líder no Campeonato Brasileiro às 5 horas da manhã no canal Mengão Melhor. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo chega a 9 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. São 8 vitórias e um empate contra a equipe do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, lá na Liga Arena, com muitos desfalques, gol de cabeça do Everton Araújo. Nesse período foram 22 gols marcados pelo Flamengo e apenas 4 sofridos. A última derrota do Flamengo na temporada foi contra o Palestino, quando o Flamengo perdeu para a equipe do Palestino, no dia 7 de maio, jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Desde então o Flamengo não perdeu mais na temporada 2024 e seguiu o rumo das vitórias. Final da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma boa rodada pro Flamengo na parte de cima e, cara, o negócio é o seguinte, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, O Botafogo perdeu o seu jogo contra a equipe do Criciúma. O Flamengo é líder isolado no campeonato, afinal de contas tem um ponto a mais em relação à equipe do Palmeiras, E o Palmeiras pegou um Juventude dentro de casa, todo mundo sabia que o Palmeiras ia vencer o Juventude. E o Flamengo tinha um jogo difícil contra um Fluminense que tá desesperado, 20º colocado no campeonato. O Flamengo esfacelado pela Copa América, o jogo foi no Maracanã, mas o mando foi do Fluminense, O Flamengo abriu 3 pontos em relação à equipe do Bahia na partida passada, porque venceu o Bahia. Abriu 4 pontos em relação à equipe do Botafogo e abriu 5 pontos em relação à equipe do Atlético Paranaense. Então, uma baita de uma rodada pro Flamengo. O Palmeiras pega o Fortaleza fora de casa, o Flamengo pega o Juventude fora de casa, que não é moleza. Aliás, hoje já estamos partindo aí pra Caxias do Sul. Vai ser uma jornada aí, Vou estar gravando tudo lá no meu Instagram, quem quiser acompanhar a minha jornada, porque eu vou pra Floripa, de Floripa eu vou pegar o carro, vou dirigindo pra Caxias do Sul com o Marquinhos e com o Gordola. Marquinhos tem o canal dele tudo pelo Flamengo, Gordola trabalha comigo, meu amigo de infância, Então a gente vai estar partindo aí rumo a Caxias do Sul. E revendo os lances da vitória do Flamengo, tava vendo videotape na madrugada, rapaz, eu sou desses malucos, que de vez em quando, liga ali no Sport TV, vê o VT na madrugada. E o Flamengo jogou com sangue no olho, cara. O Flamengo, além de ter feito uma boa partida tecnicamente, o Flamengo jogou pressionando o Fluminense. O Flamengo jogou roubando a bola no campo do Fluminense. De lance que o Flamengo roubou a bola no campo do Fluminense e perdeu o gol, eu tava selecionando ali, porque o Gordola fica gravando o jogo, depois eu fico revendo os lances ali, também. Foram 6 lances que o Flamengo roubou a bola no campo do Fluminense e o Flamengo não aproveitou a chance. Que foi a única falha que o Flamengo teve nesse jogo aí contra a equipe do Fluminense. Gerson jogou muito, Davi Luiz jogou muito. O John Kennedy, rapaz, a família John Kennedy, fiquei sabendo que tá procurando John Kennedy por aí. Manda avisar lá que tá no bolso do Davi Luiz, e o Pedro Queixada definiu um clássico de novo, e isso dói. Um torcedor do Fluminense, já fiquei sabendo. Aliás, falando em Davi Luiz, tem uma preocupação com o Davi Luiz, porque o Davi Luiz foi substituído do jogo, por conta de dores no joelho, mas não foi só isso não. O técnico Tite fez uma inconfidência, na entrevista coletiva, dizendo que o Davi Luiz chegou e falou, professor, tô com dor no joelho, mas é o seguinte, a questão não é só a dor no joelho. A questão é que ele já tava com cartão amarelo, o Flamengo tava marcando pressão, então naturalmente a linha defensiva do Flamengo tava lá no alto. Vai que o Davi Luiz perde o time de uma jogada porque tá com o joelho doendo e entra atrasado, é expulsão. Então foi uma medida
Davi Luiz chegou pro Tite e falou: professor, vamos ser inteligentes. Mentira do jogo. Você vê como um atleta tem essa leitura da parada, né? Ele tava naquele enrosco com o Ganso. Aliás, a gente vai comentar sobre esse absurdo do Ganso também. Flamengo em 2024. São 34 jogos, 23 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas, 61 gols marcados e apenas 14 gols sofridos. Líder do Campeonato Brasileiro, maior aproveitamento entre todos os clubes da Série A do ano, com 75,5% de aproveitamento, e nas oitavas da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores da América. Né? Você vê como é que tá bom o resultado do Flamengo, gente. Quarto jogo bom do menino Wesley. Ah, mas ele cruza mal, Pedrão. Ah, mas isso não se pode ter tudo. A rabuda tá entregue ao garoto, né? A torcida tava furiosa, ainda tem gente que tá furiosa com o garoto. Não tem Varela, não tem reserva. O Wesley assume essa bucha aí e tu vai ter que jogar bem. E ele tá jogando bem. E ele assumiu a bucha como ninguém. Sobretudo no aspecto defensivo, que era a situação que eu mais reclamava dele. Ele vem jogando muito bem. A Raíssa Simplício fez uma pergunta ontem ao Tite sobre o Wesley. O Tite não gosta muito de comentar esse fator individual, mas ele abordou mais o lado humano. Ele não disse diretamente pro Wesley, mas falou sobre educação. E aí logo eu liguei essa fala do Tite, né? O caso que o Wesley, né, acabou dando um soco no rapaz, o empresário aí, que depois a gente ficou sabendo que ele foi provocar ele tava com a família dele lá, ele ficou revoltado e acabou batendo no rapaz. E o Tite, pelo que o Tite falou, no tom que o Tite falou na entrevista coletiva, teve uma conversa aí, tá? Teve uma conversa séria entre o treinador e o camisa 43 do Flamengo, porque o Tite falou, aqui no Flamengo, a gente sabe quando o atleta erra e a gente não passa a mão. Logo eu falei, porra, o Wesley errou lá, o Tite desceu a lenha e o garoto, cara, entrou no rumo, entrou no trilho aí, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e vem dando ali conta do recado. Derrama, Senhor! Números oficiais do Pedro em 2024. São 30 jogos, 22 gols e 6 assistências. Em 30 jogos ele tem 28 participações diretas em gols do Flamengo, ou seja, cada jogo ele tem uma participação direta, pelo menos num gol do Flamengo. Isso é resultado de muito trabalho. Isso é resultado de muito empenho. Sem a bola, o Pedro é outro jogador. Aliás, o Fábio adiantou, tá, gente? No pênalti ontem. Se o Fábio pega aquele pênalti... Ah, porque passou perto de pegar, Pedrão. O Pedro bateu mal. Meu amigo, pênalti, a bola na rede é 3 pontos. Tô nem aí da forma que ele bateu. Se for pra dentro da rede. E outra, o Fábio adiantou. Tá na imagem aí. Mas como foi o gol mesmo, então que se dane. Gol do Flamengo, 3 pontos. É isso que importa. Agora, de forma nenhuma pode ser ignorado o pênalti claro que foi feito em cima do Davi Luiz pelo senhor Paulo Henrique Ganso, que empurrou o Davi Luiz dentro da área com a maior cara lavada. Então isso tem que ser visto também, porque foi pênalti no Davi Luiz. E ninguém tá falando disso porque o Flamengo venceu. Aí chega na entrevista coletiva do Fluminense, o senhor Fernando Diniz tem a maior cara de pau de falar isso aqui. Acabei de ver o lance agora e o pessoal tinha falado que não tinha sido pênalti. E de fato não foi pênalti. Sob ótica nenhuma. Não dá pra admitir que aquele é pênalti. Meu amigo, o Calegari deu uma... Calegari deu uma tesoura no Bruno Henrique. Quando o Calegari entrou no jogo, eu falei, vai passar mal com o Bruno Henrique. Apesar do Bruno Henrique não estar tão bem, pelo menos na minha avaliação, vai passar mal. Porque eu sei que o Calegari marca mal e passou mal. E o garoto do Fluminense desesperou e deu uma tesoura invertida no Bruno Henrique. Como que aquilo não é pênalti, Fernando Diniz?
E o lance do seu jogador, Paulo Henrique Ganso, você não fala nada, não? É engraçado isso, cara. Não dá pra entender essa situação. E o Bruno Henrique, mais uma vez, mostrando porque que é decisivo, né? Sobretudo no segundo tempo, ele até que melhorou, mas no primeiro tempo, errando muito lance, batendo com a canela na bola, se embolando com a bola ali, em lance que dava pro Flamengo ter, né? Aberto o placar, aquela situação toda. No segundo tempo ele vai lá, pum, pênalti, né? Você vê como um jogador muito importante, não dá pra descartar. E, gente, parece replay. Mas, de novo, o Rossi faz uma comemoração maravilhosa no gol do Pedro, né? Eu até publiquei, dessa vez eu mesmo tentei ele no jogo. Pô, se estiver perto de sair um gol aí, vou tentar pegar a comemoração do Rossi, né? Conseguimos pegar a comemoração do Rossi, cara. Ele já sabe, já entende muito bem o que é o Flamengo, né? E lógico que nós, rubro-negros, a gente fica muito feliz por isso. Nós, por nós. Resenha de craques. Pedro responde Gabigol em rede social. Nós, por nós, pelos nossos. Pelo nosso Flamengo, seguimos juntos. O que acontece é que o Gabigol publicou, através das suas redes sociais, derrama, Senhor, que o Pedro é matador. Até o fim, Flamengo, até o fim. E o Pedro foi lá, retuitou essa situação e escreveu nós, por nós, pelos nossos, pelo nosso Flamengo. Seguimos juntos. É banco, seu Gabigol hoje, mas não é porque é banco que tem que torcer contra o Pedro para ele voltar ao time titular. E isso, naturalmente, mostra a união do grupo, né? Mostra que tá todo mundo ali unido em prol do objetivo maior, que é o que? O Flamengo ser o campeão brasileiro, apesar de todas as adversidades. Marcos Braz revela panos do terreno do Gasômetro. Eu vou até esticar essa pauta aqui, porque a gente vai comentar sobre o terreno do Gasômetro, porque tem uma pauta mais importante nesse momento. O Marcos Braz detonou a CBF, tá? Abre aspas pro Braz. CBF tem que ter vergonha na cara em tocar alguns assuntos. Das 40 federações mundiais com campeonatos nacionais, a única que não para é a brasileira. Todas as outras estão erradas. Inglaterra, Suíça, Alemanha. Todos os outros lugares param para essa competição. Só aqui é que tá certo, falou o Marcos Braz. Não, né? Não, né? Não é só aqui que tá certo. E o Flamengo é o maior prejudicado. E tem presidente por aí, como o do Atlético Goianiense, por exemplo, que fala abertamente que o Flamengo é o maior beneficiado. Que é uma verdadeira vergonha, né? Ah, porque o Flamengo tem mais elenco. Tá, mas 5 do elenco do Flamengo estão na Copa América. Tem vários do elenco do Flamengo que tá estourado por causa do calendário. Quantos o Atlético Goianiense tem na Copa América? Quantos? 0. Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou na zona mista sobre a situação do estádio do Flamengo, mas falou também, quer dizer, escolheu não falar sobre a saída do nigeriano Shola do Flamengo. O repórter Gabriel Orfan perguntou a ele sobre a saída do Shola do Flamengo e o Braz disse que não vai falar sobre o assunto, né? Direito dele, naturalmente, mas eu também não entendi. Essa saída do Shola teve participação direta no campeonato, na Libertadores Sub-20 do Flamengo. Bom jogador, pelo menos das partidas que eu vi. Parece que o Atlético Mineiro já está de olho na contratação desse jogador e não deve realmente continuar no Flamengo. Tite do Flamengo diz que não faltou com respeito com a CBF e reafirma crítica a diretor de competições da CBF, Júlio Avelar. Ele foi perguntado sobre a Letícia Marques em relação à nota da CBF. Ele falou que reafirma tudo aquilo que ele disse e confirma e segue fiel ali à palavra dele quando ele disse para o diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, cuidar das funções dele direitinho. Flamengo reclama de pênalti do Davi Luiz, né? O César Sampaio abordou esse tema na entrevista coletiva, tem que ser abordado mesmo, não pode passar batido de forma nenhuma, porque senão eles já pensam que, né? Porque não reclamou, passou badão, não passou batido não. O Igor Siqueira, do UOL, fez uma pergunta ao Tite em cima de uma fala do Tite
nos bastidores da Flá TV, né? Em que o Tite fala sobre a situação, né? Dele ter falado que não tem muito mais tempo como treinador, que ele já tem 63 anos e coisa e tal. O Tite falou que pelo menos mais uns 10 anos aí ele vai ficar como treinador. O Mister tá aí até hoje, né? Já tá quase nos 70. O Mister continua aí, muita vitalidade como treinador agora lá da equipe do Al Hilal. Então dá pro Tite seguir aí naturalmente nessa função. Vamos avançando. Tite respondeu uma pergunta sobre secar o Uruguai na Copa América. Torço muito para a saúde de todos os atletas. Tenho muito orgulho em estar técnico. Estou porque a instituição é maior que tudo. Estou louco para ir para casa, ver minha esposa, né? Ele falou ver os netos dele também. Flamengo é o meu real. Flamengo, falou o Tite, né? Quando foi perguntado na entrevista coletiva sobre, né, o Uruguai tem que ser eliminado, né? Tem que fazer ali apenas 3 joguinhos, mas não vai dar para fazer 3 joguinhos, infelizmente, né? Porque o grupo do Uruguai é Panamá, Bolívia, Estados Unidos. O Uruguai já venceu o Panamá ontem por 3-1. Aliás, teve gol rubro-negro, né? Além de ter uma assistência do Vinha, teve um gol do Vinha de cabeça com assistência do De La Cruz. Então, dobradinha rubro-negra, gol rubro-negro, né? Aí na Copa América. Landim fez apelo para a torcida não batizar estádio do Flamengo e atrapalhar a venda de name rights. Abre aspas. Sei que vão acabar apelidando de alguma coisa, mas oficialmente tem que entender que é importante não sair chamando de nada, até porque vai ser importante fazer dinheiro com isso. E o Flamengo soltou uma nota ontem falando sobre essa situação aí do terreno do gasômetro, né, que o prefeito falou aí na rede social que agora vai desapropriar. O Clube de Regatas do Flamengo parabeniza a decisão da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em desapropriar o terreno do gasômetro na região portuária. A decisão do prefeito Eduardo Paes reconhece o interesse público envolvido e propicia um passo importantíssimo na realização do projeto para erguer o estádio próprio da nação. E aí muita gente naturalmente, Pedrão, a justiça, a Caixa não vai deixar, vai dar... E tem informação sobre isso boa, hein? Em relação à informação do Lauro Jardim. A Caixa Econômica não pretende acionar a justiça após a prefeitura desapropriar o terreno do gasômetro para a construção do estádio do Flamengo. O banco entende que a desapropriação é direito constituído da prefeitura. O terreno irá a leilão, a prefeitura vai indenizar a Caixa com um valor entre 146 a 176 milhões. Valor mínimo do leilão. Tá aí, né? Então, acabou o milho, acabou a pipoca. Vai ser publicado hoje no Diário Oficial da União, essa situação aí. Da União não, né? Do município do Rio de Janeiro, tá? A capacidade do estádio do Flamengo deve ser para 80 mil pessoas. O Flamengo pretende investir entre 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais para a construção desse estádio, até porque, como o Marcos Braz disse, tá aqui agora aspas do Braz, vai ser a cidade do Flamengo, vai ter um anexo, vai ter restaurante, diversos outros empreendimentos. Lauro Jardim, no começo do mês, trouxe a informação que Flamengo e Allianz estavam em negociações pelo naming rights do estádio. A ideia é que a Allianz investisse pelo menos 1 bilhão por pelo menos 25 anos de naming rights do estádio do Mengão. Olha aí, então vai ser publicado hoje e o sonho da nação rubro-negra se torna realidade. O estádio do Mengão do gasômetro. Eu acho que vai acabar tendo o nome do Zico, mas é lógico que o nome ali, né? Maracanã, tem estádio Mário Filho e tem Maracanã, né? Enfim, saiu a análise do VAR, minha gente. Tá aí. Vou ler aqui a parte mais simples da análise do VAR. Quando ele perde o tempo da bola, desequilibra e a bola ia sobrar para o de vermelho com domínio, ok?
Aí essa queda acaba calçando o adversário e causando a infração. O pênalti está confirmado. O Flamengo, cara, se não tem um VAR nesse jogo, né? É porque o árbitro marcou em campo, né? Mas o Flamengo, de qualquer forma, foi prejudicado, né? Porque não deu pênalti do Paulo Henrique Ganso no Davi Luiz, né? Mas tá aí, saiu o áudio do VAR. Tem gente chorando aí, falando que o Flamengo foi beneficiado. Rapaz, é uma coisa assim que não dá pra entender. Você que tá aí, se inscreva no canal, chama o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras e partiu o Caxias do Sul, minha gente. Vambora!